Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 10. Massacre da família real de Israel. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta e a mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: Vós que tendes sob vossa tutoria os descendentes do vosso rei, e que possuis carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai, e defendei a dinastia de vosso rei. Versículo 4. Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: se 2 reis não puderam resistir-lhe, como o poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares. Não escolheremos rei algum, faze o que te agradar. Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta em que dizia: se estais do meu lado e quereis ouvir-me, tomai as cabeças dos homens da família do vosso senhor e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Versículo 7. Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezreel. Versículo 8. Veio um mensageiro e deu a notícia a Jeú. Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ao que ele respondeu: colocai em 2 montes à entrada da porta, até a manhã seguinte. Versículo 9. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante de todo o povo: vós sois inocentes, e conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem degolou a todos estes? Sabei, portanto, agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor, proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio de seu servo Elias. Em seguida, Jeú exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Massacre dos príncipes de Judá, versículo 12. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria, e no caminho, em Bet-Ekede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou: quem sois? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe. Versículo 14. Então, imediatamente, Jeú ordenou aos seus soldados: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bet-Ekede. Eram 42
e nenhum foi poupado. A morte dos ministros de Baal. Versículo 15. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: Teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: Sim. Ao que Jeú retrucou: Pois então, dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhe: Vem, pois comigo, e observa o meu zelo por Yahvé, o Senhor. E o levou em seu carro. Versículo 17. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Ele os aniquilou, exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Destruição do templo de Baal. Versículo 18. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Versículo 19. Por isso trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal neste dia. Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. Versículo 20. E Jeú ainda acrescentou: Convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer. E entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Versículo 22. Então Jeú ordenou ao responsável pelas vestes: Traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: Olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa: Quem de vós deixar escapar da morte um só destes homens, que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Versículo 25. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, vou ler novamente, versículo 25. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais: Entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até o dia de hoje, esse local tem sido usado como sanitário público.
Reinado de Jeú em Israel. Versículo 28. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nedab, filho de Nebate, com que levou Israel. Vou ler novamente. Versículo 29. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Versículo 30. Então Yahvé falou a Jeú: porquanto bem executaste o que é justo a meus olhos, e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. A morte de Jeú. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras, desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Bassã, passando por Gileade e as terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Versículo 34. Os demais episódios da vida de Jeú, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Versículo 35. Jeú adormeceu com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacás, foi seu sucessor. Versículo 36. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Observemos o que diz o comentarista. Mais uma vez o mensageiro de Yahvé, escolhido para fazer a vontade de Deus, prefere dar vazão à sua própria natureza. Jeú parece ter sido impulsionado mais pelo desejo político de manter sua posição no trono do reino do norte que pelo desejo de servir ao Senhor. Nisso era culpado de exercer o juízo divino contra Acabe em proveito próprio. É lamentável que, na prática, seja mais fácil gerar zelo pelas partes visíveis das ordenanças divinas, entre parênteses, certos ritos, cerimônias e observâncias, do que um zelo real pela parte vital da vida religiosa. A comunhão sincera e íntima com Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. João 4:23. O clímax das maldições, segundo a aliança, enumeradas em Levítico 26 e Deuteronômio 28, foi a expulsão de Israel de Canaã. Durante o reinado de Jeú, o reino do norte experimentou o início dessa maldição.